Olá, meu nome é Júlia Pinto Cardoso, sou aluna do curso de Especialização Arte e Educação Intermediática Digital da Universidade Federal de Goiás. O professor Márcio Pena Corte Real nos propôs na disciplina Performance Culturais, Fundamentos e Conceito uma atividade que consiste na elaboração de uma reflexão crítica, apresentando o conceito de educação presente nas obras freirianas Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, bem como a dinâmica de investigação dos temas geradores, como contribuição para a investigação das performances culturais e das linguagens artísticas, no contexto do ensino de artes, interrelacionando com alguns teóricos propostos. Paulo Freire, em suas obras Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, nos traz a definição e conceitos de educação e cultura. O autor não é um espectador, mas sim um experiente educador que sempre lutou por uma educação onde a prioridade na prática da alfabetização é a conscientização das massas, que são maioria marcadas pela desigualdade. Na sua obra, Educação como Prática da Liberdade, Freire nos diz que não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Para ele, a educação deve ser livre, crítica e com total participação dos educandos. Para Freire, os alunos sempre serão chamados de alfabetizandos e nunca de analfabetos. Alfabetização e conscientização não se separam. Teixeira 2004 apresenta o campo de performance cultural como conceito resiliente, conceito flexível que busca atender às demandas culturais de forma interativa própria, interpretando papel ou criações de sua própria autoria. Em seu livro, Couchet 1999, busca um resgate histórico do significado de cultura para as várias sociedades europeias, objetivando a formulação de um conceito do termo. Para ele, a cultura refere-se à capacidade do homem de adaptar-se ao meio e o meio a si mesmo de maneira dialética. No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire é duro em relação às lideranças revolucionárias e políticas que se sentem donas do saber e desprezam o saber das massas populares. Segundo Freire, isso não seria revolução, e sim revolucionismo, e na Pedagogia do Oprimido ele denuncia tudo isso. A figura do opressor é de um desumanizado, pois ele impõe regras sobre o oprimido em busca de seus interesses e poder. Oprimido para Paulo Freire deve se reconhecer para promover a mudança e a transformação do meio em que vive. E nessa busca, desconstitua e transforma a sociedade humanizada. Freire diz em sua obra que o ser, que é chamado de ser menos, também não pode ser opressor sobre o opressor, e sim exercer o papel de restaurador das relações humanizadas a partir de um sonho de libertação. Ninguém educa ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. A organização é fundamental no processo de liberdade. É necessário um engajamento no processo de libertação. Ele precisa acontecer de forma reflexiva. O professor é outro exemplo de oprimido na educação, quando pessoas que não são ligadas à educação impõem sobre eles o que acham que são verdades. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, diz Paulo Freire. O professor deve ser valorizado, o conhecimento prévio do aluno e usar o diálogo para problematizar e fazer com que o aluno tenha uma visão crítica, e assim também é a relação do professor, do opressor e oprimido, para que chegue a um ponto de libertação. Os temas geradores é o ponto de partida do ensino e acontecem através de uma investigação do professor juntamente com seus alunos.